Inicialmente, obrigado por participar da apresentação da solução de call center da Brasilvox Telecom. A solução de call center da Brasilvox, ela está baseada em 4 pontos principais: produtividade, gestão, qualidade e redução de custos. Tudo isso utilizando algumas ferramentas, alguns componentes da solução que vão realmente gerar esses 4 pontos importantes. Então, discador preditivo, Campaign Manager, repórter, gravação, script, cura e PBX. Todos eles unificados em uma única plataforma. Essa plataforma tendo telefonia, CTI, discador, gravador, URA ou relatórios gerenciais, todos eles, como eu falei, unificados, mas podendo ser compostos de acordo com a necessidade do cliente. Se o cliente precisa mais discador, mais gravador, não precisa de URA, a solução toda pode ser composta de acordo com a característica, de acordo com a necessidade, de acordo com a operação que o cliente vai utilizar. Outro ponto importante dessa plataforma é a questão da escalabilidade. A plataforma pode tanto trabalhar com 2, 3, 4 posições de atendimento, 50, 200, 400 e mais de 3.000 posições de atendimento ou canais de URA, na mesma plataforma, no mesmo software, com a mesma estrutura. A empresa pode crescer sem que exista a necessidade de trocar de solução, de trocar de produto. O que vai ser necessário é apenas a adição de recursos computacionais para suportar essa quantidade de posições de atendimento ou URAs necessários para a operação. Uma característica importante, analisando internamente a nossa solução, são os componentes que vão gerenciar todo esse ambiente. Inicialmente, nós temos aí um componente que é o Trunking Gateway, que é o equipamento que vai fazer a comunicação entre o mundo operadora VoIP, o mundo GSM, o mundo rede pública, com o mundo interno da nossa solução, que é o mundo SIP, o mundo Soft Switch, o mundo solução IP. Esse equipamento é o equipamento que faz essa conversão, que permite a integração com todas essas mídias diferentes. No caso da Brasilvox Telecom, que tem a questão da operadora de telefonia VoIP, ela disponibiliza esse recurso a partir desse meio de comunicação. Depois, nós temos 2 componentes importantes: o telefone server e o controle server. O telefone server é um componente que vai permitir todo o controle da parte de telefonia, gravação, geração de chamada, recebimento de chamadas, detecção de secretaria eletrônica, fax, ou seja, o call probe da chamada. Tudo isso vai ser feito por esse componente, que pode ser um ou mais equipamentos, dependendo do tamanho da empresa, associado com quem? Com o controle server, que é realmente o componente que controla a solução, que gerencia toda essa solução, que disponibiliza o recurso para os atendentes, que disponibiliza as interfaces para o back-office, para a supervisão, gerenciar e configurar todas as campanhas de acordo com o tipo de operação que o call center vai operar, se é receptiva, se é uma campanha ativa, se é ativa de cobrança, de venda, o que for, a campanha que for definida para a empresa, poderá utilizar a nossa plataforma. E no caso, a questão dos operadores de telefonia, os operadores, eles vão estar utilizando solução, pode ser softphone, ATA, telefone de IPs, tudo isso integrado à plataforma, de forma a conseguir gerenciar, acessar todo o ambiente através da telefonia, como eu comentei, ou através de uma solução web, uma solução através do Internet Explorer, para visualizar todas as informações do contato, daquela informação que está chegando para o atendente. Outro ponto importante da nossa plataforma é a questão de permitir estar tudo on-site, ok? Tudo num lugar só, nós termos telefonia, temos os equipamentos, o próprio call center, tudo on-site, no lugar único, ou também no ambiente que a gente chama de hosted, ou seja, toda a plataforma é distribuída. Eu posso ter a plataforma num lugar, posso ter os agentes em outro,
posso ter os clientes em outro e os dados também em outro. A nossa plataforma foi montada para que permita esse tipo de solução, que permita esse tipo de interação, sem perda de performance, sem perda das facilidades normais de um contact center. Mas o seu contact center vai estar operando sem fronteiras. Eu posso ter os agentes trabalhando em casa, posso ter os agentes trabalhando numa outra filial e ter a plataforma toda consolidada num único lugar. Essa é uma característica muito importante da nossa solução. Outro ponto importante é o que a gente chama de arquitetura multi-tenant, onde eu posso, dentro, aí sim, de uma mesma plataforma, eu conseguir suportar e disponibilizar todos os recursos como se fosse plataformas separadas. Então imagine, se eu tenho uma operação de cobrança que cobra o banco A e o banco B, só que esses bancos não permitem que exista troca de informações, que a supervisora do banco A veja as informações do banco B, as estatísticas, os arquivos de áudio. Então, são situações normais em ambiente de cobrança. E a nossa plataforma permite que eu separe, que eu segmente esses conjuntos, essas, digamos, empresas dentro da estrutura padrão, separando com que eu tenha uma independência, os agentes separados, os supervisores, as gravações, as estatísticas, tudo de uma forma muito bem separada. Essa é uma grande vantagem que a nossa plataforma possui. Mas quais são os modelos de operação? Em que tipo de operação a nossa plataforma pode ser utilizada? Então, nós temos aí modelo receptivo, modelo ativo, tudo isso numa solução blended. Então, eu tenho um modelo receptivo, atendendo SAC, helpdesk, ou seja, chamadas receptivas, call centers que recebem o atendimento do cliente e tem que atender adequadamente. Eu tenho as chamadas ativas, o televendas, cobrança, pesquisa de mercado, qualquer solução onde o call center tem que discar para o cliente e aí com diversos tipos de discador que eu vou explicar mais à frente. Associado a tudo isso, eu posso ter o quê? Os agentes, eles podem tanto estar trabalhando numa campanha receptiva, como numa outra campanha ativa, simultaneamente, sendo então o que a gente chama de blended, ou seja, ele pode estar trabalhando simultaneamente nas duas campanhas e quando chega um cliente no receptivo, ele atende o cliente receptivo. Quando não tem um cliente receptivo, ele gera uma chamada, o sistema gera uma chamada automaticamente. Tudo isso sendo controlado pelo sistema, sem que tenha a necessidade do agente migrar de campanha, sair de uma campanha, entrar em outra campanha, deslogar, sair do sistema, nada disso. Essa é uma grande vantagem também dessa forma de utilização da nossa solução. Em relação aos tipos de descarga, tradicionalmente ligados à questão dos modelos ativos, né, das campanhas ativas. Nós temos no nosso sistema 3 tipos de descagem muito bem claros: o preview, o progressivo e o preditivo. O preview é uma solução onde o agente está livre, o sistema seleciona um contato na base de dados, apresenta para o agente, antes de começar a discar, as informações do contato, e o agente pode, num período de tempo que pode ser programado, pode ser definido, ele pode dizer se deve ligar para esse contato agora ou não. A partir dessa decisão do agente, digamos que ele disse que era para discar, o sistema aí sim começa a trabalhar aquele contato, começa a discar para aquele contato, verifica se o telefone atendeu, se não atendeu, se deu secretária eletrônica, e aí, no momento em que completou, tem o cliente no outro lado da linha, o áudio é conectado com esse agente e a tela muda com as informações já todas completas desse cliente. É assim que funciona o preview, ou seja, o agente faz uma pré-análise do contato a ser discado antes da discagem. No caso específico do tipo de discagem progressiva, eu tenho uma situação diferente. No tipo de discagem progressiva, no momento em que a atendente fica livre, o sistema automaticamente pega um contato da base de e-mail, e já sai discando. Ele disca, verifica se atendeu, se não atendeu, se deu ocupado. Se deu ocupado, pega um outro contato. Então, ele fica fazendo por trás, no sistema, fica gerando diversas chamadas e a atendente fica esperando. Não aparece nada na tela dela e ela está só esperando. No momento em que eu conseguir conectar com o cliente na linha, eu jogo o áudio para a tela, para o telefone da atendente e
a tela mostra as informações pertinentes àquele contato. Esse é o modelo progressivo. E aí o modelo mais avançado, o que faz milhões de simulações, que faz milhões de chamadas, simulações de chamadas por segundo, é o modelo preditivo. O modelo preditivo, ele avalia todos os indicadores, avalia o comportamento da campanha, avalia o comportamento de todos os agentes, quanto tempo ele demora para atender um cliente, qual é a taxa de completamento do mail, avalia todas as características de cada campanha e antes do agente ficar livre, ele já começa a startar, a ativar, a gerar algumas chamadas. A quantidade de chamadas vai depender do comportamento de todas essas variáveis que eu comentei. Ele vai gerar chamadas tentando fazer o quê? Com que o agente fique o menor tempo possível livre. Logo depois que ele desligar aquela chamada, que ele finalizar aquele atendimento, em seguida vai ter uma chamada. Em poucos segundos depois, vai ter uma chamada já prontinha com o cliente falando do outro lado. Ou seja, eu otimizo consideravelmente todo o processo de atendimento, todo o tempo de atendimento dos meus agentes. E esse algoritmo preditivo é um algoritmo realmente preditivo. Ele realmente faz uma avaliação de todos os indicadores. Ele não é um algoritmo que tem que ser pilotado pelo call center. Ele faz essa avaliação e vê o comportamento durante o período, durante todo o atendimento do dia. E o indicador da Teclan, ele persegue, todos eles percebem que realmente uma inovação. Mesmo o indicador mais simples, você tem que analisar que o agente não disca mais, o agente não tem que estar preocupado se deu ocupado, se não atende, o agente não tem que estar preocupado se tem que ter eletrônica ou fax, porque tudo isso o sistema pode analisar, categorizar e tomar as ações corretas de acordo com o que foi definido pela empresa. Eu tenho aqui a questão do contato com a pessoa afeta, exatamente porque eu consigo trazer o contato de uma pessoa para o agente. Não é uma secretária eletrônica ou uma mensagem da operadora. Eu vou trazer para o agente o quê? Um contato de pessoa. Então esse é um outro ponto muito importante. A gente procura o máximo possível otimizar isso. No caso do algoritmo preditivo, eu tento minimizar a taxa de abandono, que são aquelas chamadas que eu tenho que derrubar em função de que não tenho disco, o algoritmo preditivo disca mais chamadas e não tenho agentes suficientes para atender. Então eu procuro trabalhar o nosso algoritmo com a menor taxa de abandono possível e inclusive taxas de abandono protegidas, conforme as legislações que existem em diversos países. Também diminuir o tempo de espera, ou seja, o tempo em que um agente fica livre entre uma chamada e outra. Isso a gente procura com o nosso indicador fazer com que ele fique o maior tempo possível falando. Ele não tem que estar preocupado em buscar, ele não tem que estar preocupado em ver tom de chamada, nada disso. Ele precisa estar realmente falando com pessoas e realizando o que ele tem que fazer. Quer vender, quer cobrar, quer atender bem o cliente. Ou seja, ele tem que trabalhar em cima dessas funções para o qual ele foi contratado. E não está preocupado com telefonia, com descarte. Com isso, eu vou conseguir o quê? Um aumento da produtividade e, consequentemente, aumentar também a qualidade da operação. O discador ativo também possui alguns pontos importantes, que são as regras de descagem. O discador, ele, além de tudo, para cada campanha, tu pode definir, por exemplo, regras de telefones por horários. Então, digamos que eu tenha no meu mailing para cada contato o telefone comercial, o residencial, o celular. Eu posso definir horários que vão ser discados esses telefones. O comercial disca das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. O residencial disca das 7 da manhã até as 8, da meio-dia até as 2, das 18 até as 21. Então, você vai poder definir regras diferenciadas exatamente para que o próprio sistema não perca tempo com ligações inúteis, ligações que, de repente, tu vai gastar com telefonia e vai atender uma pessoa que não é quem você gostaria, porque está ficando para o lugar errado naquele momento. Então, tudo isso tu vai poder programar por cada campanha. Essas regras de descarte também é outro ponto importante. Eu vou poder definir o seguinte: se Deus não atende, o que eu faço com essa chamada? Eu disco daqui a 10 minutos? Eu disco daqui a 30 minutos? Eu não disco mais? Eu tento 5 vezes? Para cada um dos motivos possíveis de não atendimento, eu posso criar uma regra específica. E para cada campanha pode ter uma regra diferente, porque a gente sabe que uma campanha não é igual
outra. Eu posso ter uma campanha que eu tenho que acelerar, eu posso ter uma campanha que eu posso trabalhar ela bem devagar, então eu posso ter regras totalmente configuradas para cada uma delas. E tudo isso com a opção de Call Progress Detection, ou seja, detecção de secretária eletrônica, de fax, por telefone dentro do contato. Não para a campanha como um todo, mas eu posso dividir. Não, o celular eu quero ter detecção de secretária eletrônica e fax. O telefone fixo eu não quero. Eu posso fazer toda essa separação, e isso é importante porque vai me gerar, vai me mostrar como é que eu vou trabalhar os telefones e, consequentemente, ter influência até no teu custo de telefonia. Isso é um ponto muito importante que a gente tem. Tem a questão das famosas blacklist ou do not call list, onde eu consigo, por exemplo, para venda, que isso é muito importante, antes de descarga, verificar se aquele telefone não está numa lista de telefones que foram bloqueados, que o cliente foi lá no Procon e disse que não quer receber informações. Então, o nosso sistema ele pode carregar dentro dele essas listas para serem consultadas. Além de tudo, com a taxa de abandono protegido no caso do buscador preditivo, como eu já expliquei anteriormente. Na questão das campanhas receptivas e blended, onde eu tenho uma campanha receptiva, eu tenho diversas facilidades. Por exemplo, eu posso ter pré-atendimento de URA, eu posso colocar URAs que vão pré-atender o cliente, fazer uma pré-seleção e, após essa pré-seleção, direcionar para os grupos de atendimento corretos. Eu posso ter prioridade de filas. Então, digamos, eu tenho lá uma fila cliente VIP A e fila do cliente tipo B. O que vai acontecer? Caem 2 clientes em cada um deles, mas os agentes são os mesmos. O que vai acontecer? Eu posso ter uma fila que tem prioridade. Se cair um agente na fila do cliente A, ele vai ser atendido primeiro do que a fila do cliente B. Então, eu posso trabalhar isso tanto por prioridade de fila, como também trabalhar por prioridade do agente. Eu tenho um agente que ele tem que atender primeiro a fila A, depois a fila B, prioritariamente. Então, ele pode também ser configurado o skill do agente para ele atender de acordo com a necessidade, de acordo com a característica, de acordo realmente com o skill dele, do que ele é melhor para atender. Eu posso ter transbordo entre filas. Então, chegou um certo momento, o cliente ficou 30 segundos na fila, transborda ele para uma outra fila diferenciada, transborda ele para uma URA para ser atendido de uma forma automática, transborda ele para um outro grupo. Então, tu vai poder definir o que tu vai fazer com essa chamada. Esse transbordo pode ser até, por exemplo, se não tiver nenhum agente livre, ou seja, não tem fila nesta, digamos, fila, né? Eu não posso ter ninguém esperando. Então, o que eu faço? Ele pode transbordar automaticamente para um outro grupo. Então, tem diversas regras que podem ser aplicadas nesse tipo de situação. E outro ponto importante é a questão de veiculação de mensagens. Posso ter mensagens para cada uma das filas, eu posso ter uma mensagem de entrada, uma mensagem de música, uma mensagem de ocupado, uma mensagem tocada de tempos em tempos para ser veiculada para o cliente. Então, tudo isso eu consigo através dessa solução. Além de também ter a questão gerencial, de poder ter um controle do SLA. Eu posso configurar nessa fila tempo de SLA e porcentagem. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cliente pode ficar no máximo 30 segundos na fila. Acima de 30 segundos, não que ele vai ser derrubado, mas que vai ser alarmado para a atendente, para a supervisora, desculpe, que esse cliente já está há muito tempo, que ela tem que tomar alguma ação, que ela tem que fazer com que o cliente seja atendido rápido, que ela tem que botar mais agentes para atender aquele grupo, ela tem que tomar alguma ação exatamente para resolver o quê? Para atender os SLAs, o nível de serviço que se pretende para esse sistema receptivo. Qual é a tela padrão do operador? Essa é a tela padrão do operador da nossa solução, ou seja, o usuário, o atendente vai utilizar Internet Explorer, vai ter esta tela como tela disponível, e nessa tela ele vai conseguir tomar todas as ações necessárias. Ele não vai precisar ter um software instalado, ele vai usar o Internet Explorer no navegador web. E nessa tela eu tenho o quê? Podemos ressaltar. Eu tenho, inicialmente, as informações do contato naquela campanha. Então, cada campanha pode ter aqui N informações diferenciadas associadas à campanha. Posso ter aqui CPF, o que ele está devendo, quanto que ele está devendo, ou o que eu quero vender para ele, qual é o preço do que eu quero vender para ele, quais são as condições. Tudo pode estar
apresentado nessas informações, nessa tela que é customizado por cada campanha dentro do seu call center. Eu tenho também um outro conjunto de botões que também pode ser configurado por cada campanha, e esse conjunto de botões vai realmente qualificar aquele atendimento. Quando acabar aquele atendimento, o atendente vai poder dizer: vendi, cobrei, consegui uma promessa de pagamento, o cliente disse que foi bem atendido. Ou seja, eu posso qualificar para que estatisticamente isso seja apresente depois, tanto para o supervisor, para o pessoal de back-office, em relação à campanha e em relação ao próprio agente, para verificar como é que é a produtividade dele. Eu também tenho a questão de solicitação de pausa. Então, um atendente, ele precisa sair para fazer uma ginástica laboral, para fazer um lanche, ir ao banheiro. Ele pode qualificar nessa solicitação de pausa e no final tu vai ter as estatísticas todas corretas desse tipo de pausa que ele solicitou. Essa é uma outra vantagem muito importante. Por quê? Isso vai sair nos teus relatórios estatísticos. Vai mostrar nos teus relatórios estatísticos essas informações. Tenho também aqui todos os botões necessários para a telefonia. Então, tenho lá encerrar chamada, colocar retirada de música, disponíveis aqui embaixo. Tudo isso, novamente, através da interface web que nós disponibilizamos. Além disso, eu também tenho aqui a questão de agendamentos. Um cliente pode dizer: não posso tratar sobre esse assunto agora, me ligue mais tarde. Então, tu vai poder fazer um agendamento, tanto por um dia como por uma hora, por um telefone específico, uma hora de telefone específico. E aí, o sistema automaticamente, nessa data, nessa hora, vai chamar novamente a gente para que ele faça contato com aquele cliente para tratar do assunto que, por exemplo, ele pode até, inclusive, comentar e botar as observações no campo anotação que existe aqui, que na próxima vez que for chamado vai aparecer esse campo já para que o atendente possa continuar dali em diante aquele atendimento, né? Que são exatamente esses campos que eu estava comentando. Analisando agora um outro componente muito importante da nossa solução, que é o repórter. O repórter é exatamente o responsável por toda a plataforma online e históricos. Ele é um produto completo que vai apresentar na parte online realmente o que está acontecendo agora com o call center. O que os agentes estão fazendo? Eles estão falando? Não estão falando? Há quanto tempo eles estão nesse status? Quantas chamadas eles atenderam? A campanha, quantas chamadas foram conectadas para a gente? Das que não foram conectadas, quantas foram porque caiu um secretário eletrônico, porque deu ocupado, porque deu não atende? Você consegue online visualizar o andamento das campanhas, visualizar a fila de espera, visualizar quais são os telefones que estão em fila de espera de campanhas receptivas, verificar a campanhas ativas, como é que está o tratamento do e-mail, quanto que já foi processado do e-mail, o que está faltando para acabar o e-mail de uma campanha ativa. Então, tudo isso vai ser possível visualizar de uma forma online. E também, todas essas informações você vai poder visualizar onde? De uma forma histórica, verificando os relatórios, tirando relatórios históricos, para que tu possa tomar as decisões necessárias no momento correto, com as informações corretas. Então, esse é um outro ponto importante. Importante lembrar que todos os dados que dão subsídios para os relatórios, tanto online como históricos, eles são armazenados em banco de dados, e esse banco de dados é um banco de dados que nós consideramos como sendo pertencente ao cliente. Então, a gente, além de disponibilizar os dados, a gente disponibiliza qual é o esquema, qual é o cenário de dados, todas as informações para que, se o cliente achar que os relatórios atuais não suprem ou não atendem, ou ele precisa de mais alguma informação, ele possa buscar lá dentro da base, buscando essas informações. Além disso, nós também temos alguns relatórios especialmente customizados para alguns tipos de campanha, que vai te mostrar, como por exemplo, esse que está aparecendo. Os agentes, como é que é esses agentes? Quantas chamadas eles atenderam? Qual foi a qualificação? Quanto tempo ele demorou em cada qualificação? Na questão de campanhas receptivas, quantas chamadas por hora? Qual foi o SLA de cada hora? Quantas chamadas, quantos clientes desligaram ou desistiram na fila em cada hora? Então, tu vai ter até um nível de serviço para receptivo de uma forma bem clara para as campanhas. Ou seja, eu vou poder ter relatórios, e tenho relatórios
por tenant, por campanha, por agente, alguns relatórios especiais de agente e especiais de campanhas. Então, são diversos tipos de relatórios e diversas informações que vão fornecer os pontos principais de uma solução, que é informações estatísticas, relatórios gerenciais, relatórios para tomada de decisão dentro do call center. Tanto na visão recursos humanos, como na visão realmente de negócio. Esse é um ponto importante. Outro componente muito importante é a parte de gravação. A nossa solução permite realmente fazer uma gravação digital, a gravação é feita num daqueles nossos componentes, e essa gravação pode ser por demanda, pode ser uma gravação por agente, ou até gravação de toda a campanha. E essas gravações, que podem ser tanto no formato MP3 como no formato WAV, aquele formato WAV comprimido que o tamanho fica mais ou menos igual ao MP3, eles são guardado esse áudio de uma forma que, além de tu poder buscar essa produção a hora que tu achar necessário, também indexar essa informação para que tu possa buscar com as informações que sejam interessantes. Então, além das informações normais de campanha, agente, sessão, hora, qual foi o telefone, tu também vai poder customizar campos específicos da tua campanha. Então, digamos que na tua empresa tu tem uma campanha de venda. Então tu vai pegar alguns campos típicos da venda, o que foi vendido, qual é o valor, ou o que tu achar importante e pode indexar junto do software de recuperação de gravações. E, da mesma forma, uma campanha de cobrança. Vai poder botar as informações que achar pertinentes. No momento de recuperar, tu, além de poder recuperar pelas informações normais, vai poder recuperar por essas informações específicas, conseguindo de uma forma muito mais fácil buscar a informação a partir realmente do que a pessoa que está te pedindo a gravação sabe, que nem sempre ela sabe qual é a campanha, qual é o agente, ela sabe qual é o CPF do cliente, qual é o código do cliente. E essas informações a gente consegue levar para dentro do sistema de gravação. Agora, um outro componente muito importante na nossa solução é o que a gente chama de scripter. O scripter é um componente que permite a criação de workflow de atendimento dos agentes. Aquela tela que eu mostrei do agente é uma tela padrão que nós desenvolvemos como solução padrão do ambiente. Mas se tu achar que quer uma outra tela, que quer um desenho diferente, que quer inclusive tela que ensine ao agente o que ele tem que falar. Vou dar um exemplo. Digamos que ele está fazendo uma campanha de venda. Então, mostra uma tela lá. Na hora que o atendente é conectado com o cliente, aparece uma tela para a gente dizendo assim, pergunta se o cliente tem uma televisão de LCD. Se ele disser não, coloque aqui. Então, o atendente vai lá, pergunta e diz não. Na hora que diz não, ele muda o fluxo e joga. Agora, se ele diz não, pergunta se ele está disposto a comprar uma televisão do tipo tal. Então, tu começa aqui. Todo aquele script de atendimento que às vezes tu coloca num papel, coloca numa outra solução para o atendente, que tu ensina ele no treinamento, tu pode colocar, se quiser, dentro da nossa interface, criando realmente o workflow de atendimento. E esse workflow pode estar buscando no teu banco de dados, pode estar levando a informação do teu banco de dados, pode estar pegando no banco de dados do próprio e-mail. Então, ele pode ter uma interação muito grande em cada uma dessas etapas. Isso é muito interessante. E como vocês estão vendo, é de uma forma gráfica. A criação de script e a criação de telas dos agentes não é um scriptzinho feito lá embaixo, lá no servidor, nada. É um sistema gráfico de desenho e desenvolvimento dessa solução, tanto da tela como do fluxo de atendimento. Então, o script é exatamente essa ferramenta que nós temos, que permite, na interface web do agente, unificar as informações que vêm da plataforma com as informações de outras aplicações através dos seus bancos de dados, através de outras interações, como, por exemplo, ERP, CRM, e-mail, SMS, chat, ou soluções que sejam interessantes dentro dessa linha. Ou seja, e isso de uma forma muito fácil de integrar, de uma forma muito fácil de desenvolver essas telas. O scripter também serve para a criação do workflow de atendimento, tanto da URA ativa como da URA receptiva. Esse é outro ponto. Da mesma forma, um desenho gráfico, tu vai realmente fazer o fluxo das URAs, definindo qual é o áudio que vai ser tocado, o que eu vou capturar, eu vou gravar na base de dados a informação, vou buscar a informação na base de dados, vou converter para texto-speech. Então, eu vou fazer todas essas interações a partir
também do scripter de uma forma muito fácil, uma forma muito interativa para o seu desenvolvimento. E aí, falando de URA, eu tenho que é um outro ponto forte. Nós temos aí uma URA receptiva e ativa, que vai exatamente dar inteligência e eficiência para o seu atendimento. E essa URA receptiva e ativa, ela pode ser URAs tradicionais, usando os comandos de teclado e telefone, e usando arquivos Wave para reproduzir para o cliente as informações, ou, inclusive, usar soluções tipo text-to-speech, que é conversão de texto para fala, ou até reconhecimento de voz, soluções bem avançadas de reconhecimento de voz, interagindo com o cliente de uma forma mais natural, de uma forma utilizando URAs desenvolvidas com a técnica de humanização de URA. Tudo isso pode ser realmente realizado através dessa nossa solução de URA, que é um dos fortes do nosso produto também. Outro ponto importante é a questão de suporte a diferentes níveis. Eu posso ter o suporte a SMS, suporte a e-mail, mandar e-mail através da PA. E na questão realmente do SMS, eu posso ter a questão de envio e recebimento dos torpedos de SMS através da tela do atendente, ou seja, eu posso ter um número, o cliente pode mandar um SMS, e esse SMS pode ser direcionado para a tela do agente, aquele mesmo agente que estava atendendo a chamada ativa de áudio, a chamada receptiva de áudio, pode receber uma tela de SMS, mostrando lá o texto da mensagem que o cliente mandou e podendo embaixo, inclusive, despachar o quê? Despachar um SMS de volta para aquele cliente que se comunicou através dessa mídia existente. Também posso criar malotes de envio de SMS, tudo com a mesma interface, como se fosse campanhas de áudio, mas em vez de ser um áudio que vai ser mandado, vai ser despachado um SMS. Tudo através de uma mesma plataforma, uma mesma solução, através da integração de nossa plataforma com um broker de envio de SMS. Com esse sistema de call center, o que a gente pretende? Pretende disponibilizar uma solução que tenha um gerenciamento centralizado, uma plataforma que permita uma redução de custo de telefonia, facilidade de implantação e configuração pelas características da solução, uma flexibilidade de integração com outras soluções a partir de tudo que eu falei do script, uma alta escalabilidade e fácil expansão exatamente pelas características da solução, aumento de produtividade em todos os níveis de serviço, com todas essas, tanto as questões do discador, de ter todas as facilidades, como também de poder gerenciar adequadamente a operação, sabendo o que está acontecendo dentro da operação. Ter um maior controle e gestão de todas as operações. Esse é um outro ponto importante, né? Eu conseguir saber o que está acontecendo, saber como é que está o meu desempenho, saber onde é que é o meu problema, e não apenas no final do mês, na hora que eu não receber ou que eu tiver que pagar uma conta muito alta. Ou seja, eu conseguir, durante o andamento, poder tomar ações e realmente gerir a minha operação de forma adequada. Ter, consequentemente, um melhor acompanhamento e gestão na qualidade também do serviço. Poder monitorar os atendentes, poder fazer coaching dos atendentes, acompanhar a produtividade deles, saber realmente se eles estão trabalhando de acordo com como a empresa deseja. Esse é um ponto muito importante. E, claro, nós estamos preparados para disponibilizar diversos serviços profissionais, além de instalação e implantação, claro, da plataforma, treinamento das aplicações, suporte a atualizações técnicas, integração de sistemas, desenvolvimento de interfaces padronizadas do agente, desenvolvimento de aplicação de URA, auditoria operacional, inclusive consultoria estratégica, em função de todo o tempo que nós já temos de experiência em soluções de call center, tanto de cobrança, quanto receptivo, como de venda. Outro ponto importante é a questão de suporte, né? Um dos diferenciais da nossa solução é exatamente a questão do suporte. Eu tenho um suporte adequado, um suporte proativo, que monitora o teu ambiente, que monitora a tua plataforma e que também, a partir dos teus pedidos, consegue acionar rapidamente em qualquer lugar do país, verificar o que está acontecendo com a tua plataforma, te dar uma consultoria, acompanhar, te auxiliar no andamento do teu ambiente para verificar se a gente pode melhorar a performance de uma campanha, se pode auxiliar através de uma indicação, de um auxílio, de uma informação. Então, esse é um ponto importante do nosso suporte também, que agrega muito serviço a essa
muita solução, muita qualidade a essa nossa plataforma como um todo. Então, aqui, obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição.